Olá, boa noite, sejam todos bem-vindas e bem-vindos a mais uma live da nossa série de lives Lideranças em Foco. O objetivo dessa série de lives é trazer um pouco da história de cada gestor, de cada líder que, na linha de frente, se coloca diante os desafios que é lidar com toda a complexidade humana nas atividades de liderar pessoas. Então, muito mais do que falar sobre lideranças de uma forma geral ou de falar de teorias da liderança, vem mais com riquezas de exemplo e de experiências práticas a gente entrevistar alguns líderes, pessoas que estão aí já há algum tempo nesse desafio de liderar pessoas, processos e resultados. E hoje, a nossa convidada especial para a nossa 13ª live dessa série Lideranças em Foco é a Solange Souza, que tem mais de 12 anos de experiência como líder, já passou por várias equipes diferentes. E a gente vai conversar um pouco com esse bate-papo com ela para trocar algumas ideias, experiências e conhecer um pouco da experiência de vida dela também. Como ela se saiu com relação aos desafios que ela enfrentou diante da carreira profissional e os aprendizados que teve. A Solange já está aqui presente com a gente. Todos fiquem muito à vontade para compartilhar por meio do aviãozinho aí do Instagram essa live com outras pessoas que possam ter interesse sobre o tema também. E fiquem à vontade também para fazer comentários e fazer perguntas. Enquanto isso, a Solange já está. E daqui a pouco ela está entrando e a gente pode iniciar o nosso bate-papo então. Olá, Solange! Boa noite! Olá, Wendel. Boa noite a todos. Que prazer estar aqui. Tudo bem com você? Tá me ouvindo bem? Oi, estou lhe ouvindo bem. Tudo bem com você? Tudo jóia. Deixa eu botar aqui o. Acho que minha internet não está muito. Ok, fica tranquila. Esses ajustes técnicos são necessários. Então, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Fiquem à vontade para compartilhar essa live com quem tem interesse, enquanto a Solange está trocando a sua conexão de internet para melhorar. E, como disse no início, o objetivo dessa live é trazer um pouco da experiência de vida do líder e trocar ideias sobre esses desafios da liderança, sobre comunicação, relacionamento, conflitos, feedbacks, todos os desafios que o líder normalmente se depara nessa atitude de ser gestor, de ser líder, como superou esses desafios e principalmente os aprendizados. Ok! Tudo bem agora? Tudo bem. Tudo jóia. Agora tá firme. Ah, então tá bom, tá bom. Então, como eu já estava falando aqui para o pessoal no início, Solange, primeiro agradeço a tua disponibilidade em ter aceito o nosso convite, né? Essa já é a 13ª live dessa série Lideranças em Foco, com o objetivo de trocar ideias e trocar experiências e principalmente os aprendizados, né? Da carreira do líder. Então já passaram aqui vários líderes com tempo de experiência diferente, com empresas diferentes, perfis completamente diferentes. E a ideia aqui é reconhecer um pouco, trazer um pouco da tua história, da tua carreira, em todos os desafios, superações e aprendizados que você passou. Então, agradeço a sua disponibilidade. Tá certo. Vambora. Então, Solange, para começar, eu pergunto como começou a sua jornada de liderança? Era uma coisa que você sempre quis, que você sempre desejou,
ou foi surgindo de acordo com as suas atividades profissionais? Como foi? Conta um pouquinho do início, como é que você ficou a primeira vez à frente, né, de uma equipe? Tá certo. Há muito tempo atrás, Wendel, né? Em 1994, eu fui admitida numa empresa relativamente boa, era na área bancária, associação de bancos. Comecei lá ali como auxiliar administrativo e fiquei quase 10 anos na empresa, né? E aí, aprendizado total. Comecei como auxiliar administrativo e aí eu fui conquistando a confiança, fui me capacitando cada vez mais lá no entendimento dos processos da empresa. E aí eu consegui a minha primeira oportunidade, né, cuidando da área administrativa. A gente, naquela ocasião, tinha cerca de 200 pessoas, né, no Centro Regional do Rio de Janeiro como um todo. Eu tinha minha equipe, mas cuidava assim, eu me sentia meio que mãezona, né, líder de todo mundo, porque eu acabava ajudando todo mundo a questão de administração, né. Fui crescendo, cuidei dessa célula, depois lá dentro mesmo eu tive a oportunidade de liderar uma equipe técnica, né? Eu era chefe lá da equipe da retaguarda do Bank Boston. E nossa, foi um aprendizado. Eu fui crescendo, fui como pessoa, como profissional. Não pensava em ser líder, a coisa foi acontecendo. Nem estava tão preparada, eu acho que não, eu acho que era muita vontade, né? Muita vontade de trabalhar, muita vontade que desse certo. Eu já estava há alguns anos, eu tinha uma relação bacana com todo mundo, Aham. e aí foi dada a oportunidade, foi assim. Ah, legal. E nessa primeira oportunidade, você, naquela época, né, como você disse que faz tempo, você já tinha a ideia de que ser responsável por uma equipe, não necessariamente a pessoa vai estar à frente de um processo, mas ao contrário, vai estar à frente de pessoas. Então, ao invés de lidar com um processo no qual a pessoa estudou, se formou, é especialista, não, ela vai ter que lidar com o ser humano, com questões humanas, com diálogo, comunicação. Isso já era claro na sua cabeça? Ou foi algo também que foi aparecendo de acordo com as necessidades? Wendel, foi aparecendo. Eu não me dava conta. Primeiro eu tinha o entendimento que era o técnico, né? Não, você tem que dominar, né? Você tem que Sim, saber, você tem que exato. conhecer, você tem que saber fazer. Eu ficava assim, como é que pode um líder não conhecer do processo? Né? Para mim não fazia sentido. Mas depois de um tempo, eu percebi que basicamente são pessoas, né? Não é o líder que atua efetivamente, são as pessoas que fazem a roda rodar. Né? Uhum. E lá eu percebi isso. A gente chegou. Era uma empresa que não tinha muita estrutura, né? E aí eu percebia, nossa, precisamos tratar melhor as pessoas para elas produzirem mais, condições de trabalho para que elas consigam se desenvolver, né? Pra você ter uma ideia, a gente trabalhava com compensação de cheques. Nossa, ó, nem existe mais, né? Olha, faz tempo, hein? Nossa, meus cabelos brancos. Mas era uma empresa que tratava de cheques, né? Compensação de cheques. E o trabalho era de noite, era muito noturno. Poxa, Então, tinha muita gente que começava o trabalho tipo 19 horas da noite e terminava 5 horas da manhã. E aí caramba. eu comecei. É, é. E aí eu comecei a perceber como era importante buscar recurso para aquelas pessoas, de conforto. Elas trabalhavam tanto e era um trabalho rotineiro para até que elas melhorassem a produtividade, né? Então, comecei a perceber isso. E aí, frente à liderança regional, eu comecei a pleitear vários recursos para eles, né? Hum, Coisas bobas, mas que traziam um significado para a equipe, como, nossa, ela está percebendo as nossas necessidades. Boba como, por exemplo, quando eu chegava, eu normalmente chegava mais cedo, porque eu sabia que eles estavam. Vamos comprar café para todo mundo? Tava a galera lá, muita produção, vamos comprar um café? Aí eu ia lá, mandava comprar café, pão, aquela coisa toda. Era o mínimo, né? Era o mínimo. E aí eu fui percebendo que essas questões, quando você buscava recurso para aquelas pessoas
poderem desempenhar melhor o trabalho delas, o carinho que elas percebiam com isso, elas davam um retorno muito maior, né, em produtividade e comprometimento. Solange, você acredita que todo mundo tem condições de ser líder? Acredito que sim. Acredito, algumas pessoas já nascem com certas habilidades, você vê algumas crianças, né, já se posicionando frente aos amiguinhos. Aham. A depender da estrada desse ser, pode ser que isso não se desenvolva, e aí, enfim, ele vai seguir um outro caminho que não é da liderança. Mas sim, você pode desenvolver, porque depois de um tempo, quando eu desempenhei essa atividade, né, na associação de bancos, eu me interessei e aí eu comecei a me capacitar, né? Não, a gente precisa de mais alguma coisa, não, né? Tem que ter mais alguma coisa. Foi quando eu comecei a fazer a faculdade, né? E aí foi. E aí foi. Então eu acho que sim, a gente consegue desenvolver. Alguns vai ser com mais dificuldade, né, Wendel? Sim. Porque não tem essas habilidades natas e tudo mais. Outros não, outros vão pegar assim, tipo, faz todo sentido o que eu estou vivendo, o que eu estou ouvindo. Mas sim, é possível sim. E no seu caso, o que que você acha que mais ajudou a desenvolver, ou que mais ajuda a desenvolver a liderança, né? Ou as características de um líder? Olha, eu acho que, primeiro, humildade, né? Você tem que entender que ser líder não é ser mais do que o outro. Então, quando você se propõe a cuidar de um time, você tem que ser humilde, né? Você tem que ter algumas capacidades de escutativa, escutar, né? É, buscar informações, às vezes técnicas, sim, por que não? Entender o time, desenvolver a capacidade de comunicação assertiva, né? Você falar e o outro compreender. O que eu poderia dizer que eu acho que é uma habilidade interessante? É você perceber o propósito do outro, o que motiva o outro, para ver se como é que você faz para que ele produza cada vez mais, que ele se sinta desafiado e ele possa contribuir efetivamente. Eu acho que você pode desenvolver esses lados, eu acho que vai ser um trabalho bacana, fica bacana. E no seu caso, você acredita que desenvolveu essas características? Foi no dia a dia, na dificuldade, nos desafios? Foi com mentoria, com coaching, com curso, com treinamento, ou na faculdade? Quais foram as ferramentas, né, ou as buscas que você teve e tem, né, para desenvolver e que você conseguiu desenvolver essas características ou que você já tinha? Tá. No início, foi muito de visão, né? Tentativa e erro. Sim, Percebi, experiência. foi experiência, no início foi experiência, né? Quando você contrata mal, o que acontece, Aham, né? sim. Isso, o quanto você perde de energia de todo mundo, quando você identifica os potenciais de forma equivocada, você acaba fazendo uma gestão de frustração, né? Então, isso eu aprendi no dia a dia. Aí depois eu comecei, fiz a faculdade, foi interessante que eu fiz a faculdade enquanto eu estava sendo líder, então fiz uma conexão, tudo aquilo que eu via na faculdade, nossa, faz todo sentido, né? Fazia muito sentido. Mas eu confesso, Wendel, que eu sou uma eterna aprendiz, tá? Eu acabei de fazer aí um curso no Instituto de Neurolinguística, porque, né, esses cursos Maravilha, muito bem. para me desenvolver, para autoconhecimento, né? Você tem que se conhecer para se tornar uma pessoa melhor, um líder melhor. E eu continuo, eu fiz curso de oratória, mas assim, eu acho que, sinceramente, o fazer, o ouvir, a sensibilidade de ouvir o outro fez muito sentido. E o conhecimento teórico formal só complementou. Entendi. Complementou. Eu acho que foi assim. Então, basicamente, está aberto para os aprendizados, para as experiências, com humildade, com escuta ativa, né? É o que você tá descrevendo. Não deixando, né, uma formação acadêmica de lado, um curso, uma formação, seja, como se falou, na área de PNL, Programação Neurolinguística, na área de oratória, ou até outros, não deixando de lado, mas principalmente ter uma postura de aprendiz, de abertura, de humildade,
para estar colocando em prática, né, o que você aprende ou no dia a dia ou por meio desses conhecimentos externos e saber aprender e se permitir errar, né? É. Quando, sabe, Wendel, quando a gente deixa a vaidade se apoderar da gente, a gente não tem perigo de dar certo. Não é pela vaidade, é pela humildade. A gente está sempre aprendendo. E a gente aprende muito com o outro. Uhum. A gente aprende muito. E você está aberto, acho que é fundamental. Com certeza, com certeza. A gente não para de aprender nunca, né? Nunca, nunca. Solange, você não precisa citar nomes, né? Mas você passou por várias empresas diferentes, né? Experiências diferentes, empresas de setores, de ramos diferentes, né? Não sei quais ou quantos, né? Mas quanto mais ou menos de empresas ou de equipes diferentes você teve na sua jornada profissional? Wendel, depois dessa empresa que eu fiquei quase 10 anos, daí eu prestei concurso público, né? E aí eu trabalhei em estatais. Uhum. Mas dentro de uma das estatais, né, da qual eu estou agora, eu tive a oportunidade de liderar vários times, né? Eram times específicos, a gente tinha, era projetizado, né, início, meio e fim, a gente tinha um problema para atacar e tinha que solucionar. Então a gente ficava meses trabalhando e eram, tipo, sei lá, 20 processos, 20 projetos diferentes tocando ao mesmo tempo. E foi muito sucesso, inclusive. Teve uma repercussão assim que eu fiquei impressionada, porque o resultado prático foi muito bom para a companhia. O projeto, o programa, ele era muito reconhecido na companhia como um todo, e foi um aprendizado, porque eram desafios distintos, de áreas distintas, e curiosamente, onde eu trabalho, os perfis das pessoas, parece que você está em empresas distintas, né? Cada área que tu vai é uma empresa distinta. O perfil, a forma como se veste, a forma como se expressa, né? As crenças, né? Parece até que tem uma cultura particular e foi muito legal. Aprendi a fazer gestão por inveja, eu brincava assim, vamos fazer gestão por inveja. Aprendi a fazer muita coisa Gestão com por ele. inveja? Como é que Gestão é por isso? inveja. Como é que é isso? Não, era assim. Normalmente, quando a gente tinha alguns desafios, eu usava aqueles métodos de design thinking, né? Eu promovia, utilizava metodologias ágeis, dividia os grupos, avaliava o perfil de cada um, dividia os grupos por perfil complementares, né? Botava um crítico, botava um analítico, Uhum. e aí eu criava ilhas de estudos para eles resolverem o mesmo problema, porque eu sabia que pessoas juntas, nossa, é fantástico, né? Então a gente poderia ter muitas soluções boas dali. Mas quando a gente tinha uma mesa que eu via que não estava andando, tipo, isso não dá, isso não é possível, isso não dá. Aí eu utilizava de uma estratégia, aquela mesa seria a última a apresentar, então eu botava para apresentar o resultado aquela que estava super empolgada, estava energizada. E aí a última via assim, desmistificava as crenças. Era possível fazer. E aí depois, quando eles viam que era possível fazer, ó, aí eles desenvolviam. Gestão por inveja, em bom sentido, Ah, nesse sentido, entendi, né? entendi. Esse termo é novo para mim, achei interessante. É possível sim, tá vendo? E aí você mostra na prática que é possível. E Uhum. não tem certo ou errado, tem possibilidades Porém, levantadas. E era entendo, isso. porém, entendo, me corrija se eu estiver errado, né? Mas talvez para usar essa técnica, essa tática, né? Depende também da maturidade da equipe, né? Sim, sim. Sempre, né, Wendel? Não é a gente sozinho que conduz nada, né? A gente Verdade. tem um time, o outro também tem que querer fazer parte. O outro Claro. também tem que se autodesafiar. Uhum. Então, aproveitando isso, nas empresas que você passou, nas equipes que você trabalhou, que você liderou, qual foi o tipo de equipe, né, o perfil de equipe, eu não estou falando perfil de pessoa, mas perfil de equipe que você mais se identificou e por quê? Foi lá do início. Lá Uhum. aquela.
lá da primeira empresa. Eu vim de uma família muito humilde, sabe, Wendel? Para você ter uma ideia, com 7, 8 anos eu vendia bolo na rua. Poxa. Então, é. E eu vendia de tudo, era temático, né? Às vezes eu vendia no final do ano cartãozinho de Natal. Eu me lembro da Copa de 82, eu vendia bombinha, cabeção de negro na rua. Uhum. Então, eu entendo as necessidades da base da pirâmide de Maslow, né? As Sim. necessidades de segurança. Eu entendo isso. Isso para mim. Eu precisei trabalhar para pagar meus estudos. É com muito orgulho que eu digo que eu, eu fui a primeira da minha família a fazer uma faculdade, né? Agora os filhos estão todos aí com faculdade, mas assim, eu fui a primeira. Na minha família a gente tinha porteiro, faxineiro. Uhum. Então, assim, na primeira empresa que eu trabalhei, houve um equívoco numa época de uma admissão que a gente ofereceu um salário bacana para estagiários. E aí esse salário atraiu muitos alunos da PUC, do Fundão, sabe? Pessoas que tinham, a maioria tinham recurso. Só que o trabalho era trabalho com cheque, era um trabalho de rotina, não era um trabalho tão desafiante, Uhum. mas pagava bem, e aí atraiu esse público. Wendel, foi um equívoco, porque as pessoas, depois de um tempo, a gente tinha que trabalhar, e trabalhava duro, eu falei, de 19 às 5 da manhã, Uhum. depois de uma semana a galera pediu o chapéu, não, eu não preciso disso, né? Poxa. Eu não preciso disso. Porque né? Porque quem tem recurso não vai se submeter a um trabalho que você trabalha de madrugada, ainda que com uma bolsa auxílio, a gente chamava de bolsa auxílio bacana. E aí foi quando eu mudei a cabeça do supervisor regional e falei assim, a gente tem que mudar esse perfil. A gente tem que ver o que motiva as pessoas, o que faz com que elas acordem todo dia para matar um leão e ela vir trabalhar, porque aqui é pedreira. Não pode ser só o dinheiro. E aí eu descobri que pessoas com o meu perfil, né? Pessoas que precisavam acordar cedo, pessoas que precisavam trabalhar, pessoas às vezes até que tinham já filhos, pessoas que trabalhavam, moravam na Magé, é, enfim, Niterói, lugares mais distantes, iriam agarrar aquilo com unhas e dentes. E Wendel, isso aconteceu. A Nossa. gente formou um time assim, sabe assim, cara, guerreiro, vibradores, vambora, vambora. Eu me recordo que esses estagiários, muitos foram admitidos, e eu me via neles, sabe? Legal. Tentando, buscando. Nesse sentido, me reconheci muito neles. Muitos foram admitidos, tornaram-se meus colegas até hoje. Uhum. Poxa, que legal, que legal. Muito legal, assim, uma riqueza, né, de experiência e de aprendizado aí nessas histórias. Muito bom, muito bom. É, E o que que te motiva a ser líder? Hoje, né? Se você fosse assumir, se você já é líder, se você fosse assumir um novo cargo, mas hoje, com a experiência que você tem, o conhecimento que você tem, hoje, o que te motiva a ser líder? Eu acho que é o desafio, Wendel. É o desafio, lidar com o time. Eu gosto de lidar com pessoas, eu curto isso. Eu gosto de tirar o que elas têm de melhor, buscar, ou então ajudar, né, no desenvolvimento desses colegas. E quando você é líder, você tem um certo poder de mudar as coisas, né? Você tem esse poder de mudar as coisas, de definir certas coisas. Então, a possibilidade de contribuir e agregar valor para mim é eu vibro. Não importa o trabalho que me dão, não importa. Mas se eu acreditar que aquilo ali vai de fato agregar, tamo junto, vambora, vambora. E é isso que me motiva. Legal. Pessoal, então sejam bem-vindos e bem-vindas quem está aqui acompanhando a nossa live com a Solange, nesse bate-papo muito legal, com uma troca de experiência, uma riqueza de aprendizados. Fiquem à vontade aí para compartilhar a nossa live clicando aí no aviãozinho do Instagram, com qualquer pessoa que possa se interessar pelo tema.
E fiquem à vontade também para fazer comentários, fazer perguntas para mim, para a Solange, para os dois, e para a gente ter essa interatividade, e também como nas outras lives. Bom, enquanto isso, Solange, eu queria perguntar, agora eu vou fazer uma pergunta difícil, pode ser? Vai lá, manda aí. Diante dessa experiência, né, mais de 12 anos à frente de equipes diferentes, se tem alguma história de feedback, ou que você deu feedback para alguém, ou que você recebeu feedback para alguém, ou de um par, ou de um superior, ou da própria equipe, que você possa compartilhar aqui, que para você foi um aprendizado. É, uma das coisas mais desagradáveis para um líder é dispensar alguém, né, Wendel? Infelizmente, eu tive essa experiência, né? Nossa, eu acho que é a parte mais difícil. E eu tive que dispensar uma pessoa da equipe que eu gostava muito, mas dispensei, tive que dispensar. E depois essa pessoa me deu feedback. Sabe aquele feedback que você vê que é genuíno? Não tinha mais relação de Entendi, liderança, entendi. não tinha absolutamente nada e eu achei muito Nem bacana. obrigação, ele nem obrigação de Nem falar positivo, né? obrigação, nem obrigação. O que aconteceu, né? Nessa empresa lá de cheques, acho que ninguém mais sabe aí o que é cheque, né? Ninguém mais sabe o que é cheque, ninguém mais usa. E foi isso que aconteceu com a empresa, né? Na década de 90, a gente vê aí a questão da privatização dos bancos, a utilização intensiva de tecnologia, e aí muita gente foi sendo mandada embora. E isso me doeu muito, né? Eu sabia que ia chegar a minha vez, mas aí a colega pegou, saiu e me deu feedback e foi muito bacana. Foi muito bacana. Eu também tive experiência de feedback que não foi bacana, Uhum. né? No caso de eu dando. Mas eu achei que foi genuíno. Eu peguei pra mim, falei assim, opa, isso aqui é bom. E aproveitou para o seu crescimento. E aproveitou, claro, sempre, né, Wender? Sempre. Você tem que ficar, ó, atento, né? Nem tudo é aquilo que você pensa de você mesmo. A sua visão pessoal, às vezes, não é a mesma visão do outro. E aí, afinal de Claro. contas, o que o outro está enxergando em você? O que é verdadeiro, o que não é? Né? O que você aproveita disso e você melhora enquanto pessoa? Eu acho que o feedback serve para isso. Uhum. Eu acho muito legal quando você compartilha e coloca essa questão de estar aberta, de ouvir, e porque assim, o que eu ensino para os líderes, né, que eu dou formação, desenvolvimento de liderança e também faço muito processo de coach com líderes, e uma das coisas que a gente trabalha muito é essa abertura, essa flexibilidade, né, cognitiva e comportamental, de estar se experimentando e fazer coisas diferentes, mas acima de tudo está aberto. Eu acho que um líder que procura um curso, uma formação ou um coach, eu acho que esse líder já está aberto, ele tá querendo desenvolver, ele está querendo crescer, ele está querendo aprimorar porque no íntimo ele tem uma noção, uma clareza, uma ideia de que pode fazer mais, de que pode fazer melhor. Ou, de alguma forma, ele está sendo cobrado para isso por meio de alguns feedbacks. Então, eu acredito que todo líder que procura um curso, um treinamento, uma mentoria, um processo de coaching, né, de alguma forma ele está se desenvolvendo porque ele já tem essa abertura. Mas é como você fala, e que para mim faz muito sentido também. Se não tem a humildade, né, de ouvir, de estar atento, de perceber o outro, de aceitar os feedbacks. Eu não digo concordar com os feedbacks, mas aceitar. Aceitar é respeitar, é ouvir, é acolher. Se você concorda ou não, aí é outra história, mas pelo menos fazer um filtro, verificar o que faz sentido ou não, e o que não faz sentido, joga fora. O que faz sentido, aproveita. Poxa, se mais de duas pessoas estão me dando o mesmo feedback, é porque tem alguma coisa aí, né? É porque tem alguma coisa para se trabalhar. E, pelo que você está dizendo, isso foi uma coisa natural, eu acho que desde a sua infância, adolescência, mas toda a sua carreira profissional também, né? Essa abertura. Ó, a colega, inclusive a pessoa que me deu o feedback depois de dispensa acabou de entrar, a Oi? Rosane. Olha aí, que Foi. maravilha.
Que maravilha. Foi. Pessoas importantes que fazem parte da nossa história, não é por acaso. Sempre, sempre, nossa. Foi muito bom. É bom você trabalhar bem, é bom você acolher as pessoas, trabalhar com honestidade, nossa, dá tudo certo no final. Uhum. Mas a crítica, Wendel, só para finalizar, Fica à ela é muito vontade. importante. Ela é muito importante. Eu até hoje eu recebo as críticas e eu pego assim, cara, eu preciso melhorar oratória, ou eu não fui muito clara, o trabalho. Eu acho que a crítica, mais do que o elogio, te leva para frente. Entende? Se Uhum. você souber aceitar, né? Se Sim, você claro. extrair aquilo que tem de melhor e você se viabilizar enquanto pessoa melhor. Então, eu acho que a crítica tem que ser realmente bem-vinda, assim, bem É, recebida. mas assim, vamos ser realistas. Isso não é comum para todos os líderes, né? Para todas as pessoas, porque tem pessoas que têm uma resistência muito grande. Eu, particularmente, antes de conhecer a PNL, eu tenho uma resistência muito grande a críticas. Às vezes não aceitava e às vezes eu ficava calado, mas aquilo ficava me incomodando por dentro, ou seja, não tinha maturidade, né? Nem maturidade profissional para digerir aquilo, né? Eu acho que a PNL foi o que abriu a minha cabeça muito também para essa questão de receber feedback. E hoje, para mim faz totalmente sentido o que você está dizendo, que eu acredito que a gente só cresce com feedback. Mas assim, você deve ter passado por vários líderes, conhecido vários colegas também, e até pessoas da equipe que não estão abertas a feedback. Como é que você lida com essas pessoas? Não, eu tive sim, tive essa experiência. Não é muito legal, né, Wendel? Eu tive uma experiência, era um profissional muito capaz, mas ele tinha uma dificuldade de relacionamento interpessoal grande. E só quando eu já sentia isso quando eu era colega de trabalho, mas quando eu virei líder, né, eu percebi o quanto isso era forte, porque os outros líderes falavam para mim, enfim, questões sobre esse profissional. E aí eu queria ajudar esse profissional a ele se desenvolver, né? Mas o Wendel, mesmo utilizando todas as técnicas de feedback, né? Você trazendo os pontos positivos, né? Tentando trazer questões concretas para subsidiar o que você está falando, o profissional não quis receber. Ele não recebeu de uma forma positiva e, e até isso eu aceitei, sabe, Wendel? É porque ele não estava preparado. Havia ali muita frustração de uma carreira, de uma expectativa de carreira que ele tinha e que se não desenvolveu, né? E curiosamente, no final da carreira, ele entendia que eu era o problema. Mas assim, eu acho que eu fiz o meu melhor, eu fui extremamente honesta com ele, dei o feedback, ele não recebeu bem, falou Claro. algumas palavras para mim que não foram muito legais, mas foi isso. É. A gente passa por isso mesmo também, com certeza. Bom, lendo aqui os comentários, vocês fiquem à vontade de fazer comentário, perguntas, compartilhar a live também. A Simone Souza disse aqui, ó, tá de parabéns, Solange, em suas respostas. E depois a Rosane, né, Muniz, que entrou depois, dizendo maravilhosa. Agradeço por todos os feedbacks porque eu cresci, né? Ela que trabalhou na minha equipe lá da década de 90. Olha aí, que Ó, maravilha. Que maravilha. Por falar no mas povo. Wendel, Oi. mas você falou uma coisa que é verdade, né? O outro também tem que querer, né? Sim. E essas pessoas que passaram quiseram. Sim. E eu acho que isso é importante. É, é. Mas assim, se o ser humano não quer, como diz o ditado, nem Deus pode fazer diferente, né? Então a É gente só ajuda quem verdade. quer, a gente só dá feedback a quem quer ouvir, a gente só recebe feedback se a gente quiser e se o outro quiser dar também. Então tudo está dentro da vontade e do querer, né? É verdade. É isso aí. Pois é, pois é.
Então, falando um pouco sobre pessoas importantes na sua vida, e se você quiser citar nome, fica à vontade, se não, tudo bem. Mas se tem algum líder de referência, alguma pessoa de referência que te inspirou, que você se modelou, que você se espelhou de alguma forma, ou de alguma forma que marcou você profissionalmente. Tá. Tem essa pessoa ou não? Tem. Nessa empresa que eu estou trabalhando atualmente, a pessoa que me deu a primeira oportunidade, né? Foi muito bacana. Nossa, eu fiquei tão feliz, assim, dele ter enxergado o potencial, porque eu trabalho numa empresa que tem muitos profissionais bons, muitos profissionais capazes, né? E aí ele percebeu e me deu essa oportunidade. E a gente fez uma parceria muito bacana durante anos, a gente trabalhou junto e produzimos coisas assim que foram reconhecidas por executivos e isso foi muito legal. Eu gostava da forma como a postura dele, né? Ele já era um senhor, como ele se apresentava, a segurança. Eu falava assim, nossa, quando eu crescer quero ser igual a ele. Em termos de segurança, ele fazia boas apresentações. Aí eu, que legal, né? Que legal. Ele era muito, muito mentor, sabe? Eu olhava para ele como se fosse um grande professor e tudo mais. Ele foi muito legal. Teve um outro também, aí é o mais recente, do programa que Sim. eu conduzi, que eu coordenei, é o Cristiano Levone, né? Ele é um cara cheio de garra, cheio de gás e muito elétrico, muito vambora e nada de frufru. Eu gosto disso, não gosto de nada de frufru, né? Aham. Vambora, tem que ir, vambora. E eu gosto disso, né? Isso me energiza e essa energia dele me contagiou, fez com que e eu contagiasse as pessoas, né? Porque eu me sentia respaldada por ele. Sim. Ele me dava toda a liberdade para eu conduzir ali os times, e quando eu precisava da atuação dele, ele estava junto, muito parceiro, né? Então, agradeço, sou muito grata a ele também. O segundo que você citou, eu tive a alegria de conhecer e realmente essa característica marcante dele. E então, dessas duas pessoas que você citou, você acredita que de alguma forma teve mais espaço para ser você ou de alguma forma você modelou eles também para aprender e crescer com eles? Sim, certamente, né? Eu acho que é uma via de mão dupla. O Levone, a gente começou um programa, para você ter uma ideia, até o governo foi até a gente para saber como é que a gente conseguiu implementar, se chamava Programa Simplifica, Uhum. Simplifica Petrobras. Opa, desculpa, falei, mas Tranquilo. desculpa. Foi um programa assim de muito sucesso na empresa, muito sucesso. Ele tinha uma previsão de 2 anos e foi prorrogado por mais 2 anos. Então, eu acho que essa energia, essa vontade de movimentar o mundo, aqui, essa inquietação, né, que o Sandoval colocou, eu acho que isso faz a gente mudar o mundo. E aí a gente pega o trabalho e realmente faz com que uma coisa, às vezes, que pode ser pequena, se transforme numa coisa grande, pela capacidade que ela tem de contribuir e dar valor Sim, sim, para as pessoas. sim, sim. Não, o Não, Levone é show de bola, né, Wendel? com Show de certeza, bola com ele. certeza. Eu trabalhei 14 anos na Petrobras e saí, né, para me dedicar como autônomo, né, ao desenvolvimento humano, desenvolvimento da liderança. E se eu posso dizer de um programa a nível nacional na empresa que me marcou, assim, que eu lembro, né, muito, muito bem, foi justamente esse programa que vocês trabalharam juntos, né, o programa Simplifica, porque nossa, chegou a mudar praticamente a cultura da empresa, né? Chegou É a verdade, Wendel. fazer modificação de vários padrões, né? Eu acho que tiveram várias atitudes muito disruptivas, de pensar fora da caixa, de sair da zona de conforto. E assim, e eu que gosto de simplificar as coisas, que também gosto de ser prático, objetivo, é, várias coisas que chegaram o meu setor, o meu ambiente de trabalho. Eu disse, poxa, por que alguém não pensou nisso antes, né? É tão óbvio Mas, por que alguém não mas, fez Wendel, isso? deixa eu falar um segredo, Wendel. Ah, Não fomos nós, foram as pessoas.
Essa é a mágica. A gente fez coisas maravilhosas lá, mas não foi. A gente só conduziu, a gente só Legal, estimulou legal. e as soluções já estavam na cabeça das pessoas que Exatamente, as viviam pessoas aqueles já estavam problemas. incomodadas e queriam simplificar, né? O que aconteceu era que a gente conseguiu ter uma capilaridade da empresa, quer dizer, a gente falava, nossa, a gente ia desde uma unidade operacional até a presidência. Então, isso viabilizou muitas coisas, muitas ideias que estavam na cabeça dos colegas, boas ideias, até Sim, que sim. elas se concretizassem. Então, isso foi muito motivador. Então, isso é uma atitude de liderança. Porque, como você falou lá no início, o líder, ele não precisa saber de tudo. Ele não precisa dominar todos os Não. processos. Por isso que ele tem uma equipe. Mas o líder é aquele que influencia, que motiva, que coloca para cima, que ajuda, que dá apoio, que dá todos os recursos, que está ali como um braço direito de cada membro da equipe, para a equipe dar o melhor dela, né? Então, o líder, ele não, no meu ponto de vista, ele não vai sempre chegar numa reunião sabendo a solução para todos os problemas, mas deixar a criatividade, a genialidade, o potencial de resolução da própria equipe aflorar. Isso é que é um líder, é desenvolver pessoas. Então, nessa atitude desse programa, que foi a nível nacional, de uma grande empresa, né, maior empresa da América Latina, vocês tiveram uma atitude de liderança, porque vocês tiveram a humildade, né, de entrar em cada unidade, em cada setor, em cada área, conversar com as pessoas, fomentar e propiciar um ambiente seguro para que florescesse as ideias, as criatividades, e com o respaldo que vocês tinham pela liderança do programa para colocar para frente. Então, eu acredito que até nisso vocês tiveram atitude de liderança também. E teve uma coisa que eu acho que foi muito legal, era que a gente do programa não assumia o sucesso que, esse sucesso é nosso. A gente colocava aquela pessoa que teve aquela ideia bacana, aquela inovação, para ela apresentar para o seu executivo, para o seu gerente, né? Legal. Era muito claro para mim que eu estava ali para ajudar o time. Sim. Não, não era eu que tinha que fazer a apresentação das soluções, era aquele pessoal que trabalhou naquilo. E isso Legal. fez também com que as pessoas se motivassem, tá, Wendel? Muitos Aham. colegas que trabalharam foram reconhecidos formalmente na empresa. Que bom, Olha que que bom, legal. que Olha que bom. legal. Não, muito legal, né, gente? Reconhecimento é uma das necessidades básicas do ser humano, né? E uma das ferramentas que pode ser muito bem utilizadas de forma assertiva, tanto pela empresa como pelos líderes, né? Deixa eu ler alguns comentários aqui, ó. A Daniela Santos Ferreira comentou aqui: crescer dói, sair da zona de conforto é incômodo, mas sempre necessário. Com certeza, Daniela. Eu acho que tanto eu como a Solange a gente concorda com você. O Sandoval, veja, disse: Wendel, Solange sempre foi uma pessoa inquieta e sempre quis fazer o melhor. Começou no Pedro II. É verdade, O Solange? Sandoval também, aí, um líder, caramba, putz, é meu primo. A gente Aham. começou, Wendel, juntos, assim, a gente morou no mesmo, não sei se os colegas conhecem, assim, o Engenho da Rainha. Ele Aham. faz parte da minha história. A gente começou, sabe? Era uma bicicleta, a bicicleta era do irmão dele, e a gente pegava para andar, e ele sabe que a gente vendia bolo, ele também começou lá de baixo. Hoje, ele é dono de uma rede de óticas, eu tenho muito orgulho dele, né? Pô, que Começou de legal. baixo lá como eu. Então, assim, parabéns, primo, para você também, pela sua liderança. A Rosana também está desejando parabéns para você. E a Nath que falou que live enriquecedora. Parabéns, Wendel. Solange deve ser uma líder incrível, humana e acolhedora. Olha aí, já estão identificando. E o João Obrigada, Colau, Nath. João Colau também dando os parabéns aqui, dizendo grande profissional. Aí, já está tendo os seus reconhecimentos aqui também. Tá certo, tá certo. Mas olha, a jornada não é fácil, mas quando a gente está aberto e as pessoas, de fato, gente, podem mudar o mundo, né? Elas bem direcionadas, bem motivadas, nossa, as pessoas são incríveis. Pois é, pessoal, fiquem à vontade aqui. A Débora
também falou, parabéns, tia, sucesso sempre, olha aí. Você tá vendo? A família em peso, viu, Wendel? Que bom, que bom, que bom, que maravilha. Então, estamos chegando aí nos últimos minutos da nossa live, mas tem algumas perguntas. Já? Foi É, rápido. bem agradável, né? Termina no tempo aqui, né? Do Instagram e Tá também para a certo. gente não abusar do horário das pessoas. Mas vai ficar gravado tanto aqui no meu Instagram, depois compartilho com a Solange, como no meu canal do YouTube. Então, quem quiser pode até assistir as outras lives com outros líderes também, lá no meu canal do YouTube, o Wendel Araújo. Então, fiquem à vontade para entrar em contato, tirar dúvidas também, tá? Solange, e alguma história que você possa ou queira compartilhar sobre conflito? Eu acredito que o líder é uma das atribuições, digamos assim, do papel de líder, é lidar com conflitos na equipe, né? E se você passou por alguma história assim que você lembra, que marcou, né? E como você resolveu e que aprendizado gerou? Tá. Tem sim. Tem uma que eu fiquei muito orgulhosa. Assim, eu assumi um time que estava muito desmotivado, muito desmotivado. E aí eu tive algumas atitudes para motivar a galera, mas tinha um profissional em especial que ele tinha até problemas de saúde sérios, né? Que acabava impactando no relacionamento dele das pessoas. Era um senhor Uhum. que que ele não conseguia ser reconhecido em nada, ser promovido. Você sabe, né? Se for mal avaliado, não consegue andar na carreira. Ele Sim. já estava assim há mais de 5 anos, então estava muito para baixo. O problema dele de saúde impactava na ambiência do time e causava problemas com o time e ele. Eu sei, Wendel, que conversei muito com ele, tentei identificar quais eram os potenciais dele, conversei com ele, tu tá afim, eu acho que nesse caminho aqui você pode dar o seu melhor, é o seu perfil. E o Wendel foi assim uma caminhada assim, ele topou, começou a se desenvolver naquela trilha que eu identifiquei que ele tinha um perfil para fazer determinado trabalho. Ele foi, ele foi, ele foi, sabe, se empoderando, ele foi melhorando. Os problemas de saúde dele já não apareciam mais no ambiente de trabalho, ele chegava bem no trabalho. E o trabalho dele foi super reconhecido depois pelo executivo. E depois ele conseguiu a promoção dele, né? Ele já era um senhor, ele tinha 70 e poucos anos. E ele conseguiu. Ele ficou tão grato, eu fiquei tão feliz de Uhum. ter podido desenvolver ele, mas porque o conflito era muito sério. O problema de saúde dele era muito sério lá com a equipe. Mas olha, no final deu tudo certo. Poxa, que legal, que legal. Imagino que o quanto que ele tenha ficado grato também pela sua atitude, né? Pela sua abertura, pela sua comunicação com ele, né? É, ele, ele já se aposentou, mas o Wendel é um fofo. Ele sempre me manda zap, minha eterna chefe, minha. Nossa! Porque eu acho que para ele aquilo ali não era o dinheiro, não era o aumento do nível, não era isso. Era o reconhecimento, né? Era Aham. um novo homem que estava renascendo, porque ele começou a se empoderar. Eu sou capaz, sim, e eu Que vou legal. fazer diferente. Acho que foi isso. E aí é onde vem o papel do líder também, Solange, de muitas vezes marcar a vida de uma pessoa, né? Eu lembro de líderes que marcaram a minha vida, né? Inclusive na Petrobras, que eu passei 14 anos, eu sempre falo isso. Eu tive um líder chamado Everaldo, que foi ele que me ajudou no meu crescimento profissional e muito, né? Trabalhei com ele durante 8 anos e ele me marcou muito positivamente. No início eu achava ele muito chato. Eu só achava ele chato. Eu achava que ele pegava no meu pé. Depois de algum tempo foi que eu entendi, porque ele percebia que eu tinha potencial para ser muito mais do que eu era, fazer muito mais do que eu estava fazendo, né? E com a clareza e maturidade que eu tenho hoje, para mim eu acho que foi uma das melhores referências. Como líder, de verificar importantes características de um bom líder, eu verifico nele e também pela atuação direta que ele teve comigo. Então, assim como líder, também professores, né? Para algumas pessoas pode ser o pai, pode ser a mãe, mas pessoas que realmente
marcam a vida da gente. E o líder pode estar nesse rol de pessoas, né? Então, pelo que você está falando, com certeza você marcou a vida dessas pessoas e de outras pessoas também, assim como você já citou dois líderes que marcaram a sua vida, né? É verdade, é verdade. A gente, a gente vai passando pela estrada da vida e a gente tem a marca de todo mundo que passou, né? Todo mundo Com influencia, certeza. Wendel, todo mundo. Às vezes eu fico pensando lá no, né, na minha infância humilde, aquelas professoras maravilhosas, Wendel. Né? Hoje eu estou aqui, se hoje eu estou aqui numa boa empresa, trabalhando, né? Tive tantas oportunidades de ser líder, foram aquelas professorazinhas lá, né? Que Que viram o acreditaram em você. potencial e acreditaram e, enfim, sempre tem gente bacana, sempre tem anjos na nossa vida, né? Com Eu acho que é assim. certeza. Com certeza, eu sou muito grato a vários anjos, eu sempre falo isso nas minhas aulas, né, nas minhas palestras e cursos também, há vários anjos que apareceram na minha vida também. Boa noite, meu amigo Kleiner, que entrou por aí. O Luiz Almeida comentou aqui, ó, Solange está sempre em busca de melhorias para todos que a cercam. É isso, gente, melhoria, melhoria contínua, né? Isso funciona tanto na vida profissional como pessoal, né, Solange? É verdade, é para frente que se anda. A gente tem que andar sempre para frente. Eu, hein, para trás, deixa para trás. Para trás é só para a gente aprender, pegar a Sim, lição aprendida e ó, para frente. É assim que tem que ser. maravilha, maravilha. Por último, eu queria perguntar a você, o que que você diria para uma pessoa que quer desenvolver a liderança? Ou para alguém que já é líder e quer desenvolver, ou para alguém que talvez esteja pensando em se candidatar ou de alguma forma está buscando seu crescimento, desenvolvimento profissional e pensa nessa possibilidade de ser líder. O que que você diria para essa pessoa? Bom, desejar já é o primeiro passo, né? Desejar é o primeiro passo. Buscar esse desenvolvimento, buscar aprender, e não é só o desenvolvimento formal, né? Mas buscar aprender com os outros é fundamental. Respeitar o outro e a si mesmo é fundamental. E fazer, né? Botar a mão na massa, não ter medo de errar. Sim. A gente vai errar, gente. Não erra quem não tenta, quem não busca, Aham. né? Então, assim, tu quer ser líder? Vai pra frente, cara. Corre atrás, mete a mão. Eu já abri empresa, já fali, não deu certo. E é Até isso assim. você fez também? Ah, até isso, até isso. Comecei vendendo bolo, bombinha, cartão de Natal, e ó, Olha a- que a- maravilha. até o quê? Aquele joelho. Eu fazia joelho para Sim. vender na porra dos outros. Então, assim, todo mundo pode, Wendel. Tem É, que querer. Tem que querer. e E vai. acreditar. Uhum. Acredita, vai. Vai que dá certo. Pois é, pois é, pois é. Querida, muito obrigado pela sua experiência aqui de contar um pouquinho da sua história, pela sua disponibilidade. Agradeço a todos que estão aqui nos ouvindo, nos acompanhando. Como eu já disse, essa live vai ficar gravada lá no meu canal do YouTube, o Wendel Araújo, assim como todas as outras lives dessa série da Lideranças em Foco. E eu acho que o nosso objetivo foi justamente esse, trazer um pouquinho da história da Solange aqui para vocês e mostrar que um líder é um ser humano, né? Acima de tudo, um líder ser humano, com falhas, com defeitos, com limitações, com medos, com angústias, mas também com coragem, com alegria, com disposição de querer fazer, de querer trabalhar, de querer fazer o melhor para a empresa, para o processo, para o resultado, para a equipe de uma forma geral. E, Solange, você trouxe aqui vários exemplos aqui de coisas que eu sempre falo nos meus processos de coaching, nos cursos também, principalmente abertura, flexibilidade, humildade para querer crescer, para querer aprender, para ouvir feedback, para aceitar críticas. Eu acho que é assim que a gente aprende e tem até uma vida mais leve. Então, muita gratidão pela troca e pela sua disponibilidade. Ah, eu que agradeço a oportunidade de estar partilhando aqui com todos. Obrigada. Gratidão também. Obrigado, querida. Boa noite a todos, pessoal. Um Boa noite, abraço. pessoal. Obrigada.